Flamengo da temporada. Bom, vou dar uma passada rapidamente aqui. Dorival Júnior talvez tenha sido um dos... Assim, parecia que o Flamengo, o ano ia embora, e de repente o Flamengo virou campeão da Libertadores da Copa do Brasil, que o Flamengo não ganhava desde 2013, Libertadores perdeu ano passado a final, mas não ganhava desde 2019. Né? E assim, o que normalmente o Flamengo faz? O Flamengo, mantém o cara, como fez com o Ceni, né? Enfim, como fez com o Jesus, né? Não tinha que ser diferente disso. Mas dessa vez resolveu do nada não sei, mas resolveu falar assim, olha, não quero mais esse cara, quero um outro técnico, trouxe o Vitor Pereira. Vamos lá, meu querido falso 9, fez o certo o Flamengo? É essa a ideia? O Flamengo, não, quero outro técnico e é tranquilo, a gente tem finais aí para acontecer, muito batendo a porta. Queria ouvir a tua opinião, meu amigo. Manda brasa aí, obrigado por estar aqui com a gente. Então, cara, eu acho que uma coisa que é inegável desse movimento, começando do fim da pergunta, né? Se ele é certo ou errado, a gente vai um pouco mais além. Mas uma coisa que é uma crítica recorrente a cada temporada, que a gente sempre faz para essa diretoria, é o quê? É uma diretoria competente no lado administrativo, amadora demais no futebol e que faz escolhas sempre das mais simples, seja terceirizar o departamento de futebol para um treinador, seja escolher inicialmente um treinador que fosse mais rígido com o elenco, que foi o Abel Braga, seja fazer a manutenção de treinador que muita gente achava que não precisava manter, que no caso foi o Rogério Ceni, eu até discordo, seja contratar o Renato Gaúcho e não pensar em outros nomes. Então, eu acho que, no fim do dia, assim, o movimento da diretoria ao demitir, vamos lá, não foi demissão, não renovação, é um sinal de rejeição. Né? Então, vamos lá, ao rejeitar um técnico campeão de 2 das 3 principais competições que disputou na temporada, o Flamengo optou o caminho mais difícil. E isso não é uma coisa que a gente está acostumado a ver nos últimos anos. Então, por optar pelo caminho mais difícil, eu acho que é certo. No fim do dia, sabe-se que a médio prazo ou a longo prazo, um time treinado pelo Vitor Pereira tem mais chance de sucesso do que um time treinado pelo Dorival. Agora, muita diferença entre teoria e prática. Né? O que tu acha, Tosa? Tu acha que um time treinado por um técnico rígido, que tem o histórico de problemas até com elenco e com direções de clubes, de uma mudança abrupta depois do Dorival, um retorno para um estilo mais do Paulo Souza, né? Em termos de ambiente, de gestão do ambiente. Você acha que isso pode ser um risco que o Flamengo não pode correr, não poderia correr véspera de um Mundial? Ou talvez esse sustinho inicial seja melhor para o início de pré-temporada do que o descanso total, o conforto total, a desmobilização que a gente via na última temporada, às vésperas de um Mundial? Como é que tá meu áudio aí? Se estiver estourando, vocês me avisam. Tá estourando? Não, tá ótimo. Só estoura quando você... Quando eu grito, né? Pois é, vou parar de gritar. Não, então, vamos lá, rapidamente. Acho que tem alguns pontos importantes de a gente falar aqui. Eu acho que a sua pergunta é sobre o Flamengo voltar ao modelo europeu, né? O Flamengo volta a olhar para o modelo europeu, já é a terceira vez, ou quarta, pode dizer quarta, talvez. O Domi eu acho que seria uma extensão de Jesus, então não dá para dizer que... Mas acho que seria 3, vamos botar 3, é isso? Só tentando resumir, Tosa, a minha questão para ti é o seguinte: o Flamengo ele parece só conseguir trabalhar com extremos. Ou ele trabalha com rigidez total ou com paternalismo máximo. Então, você sai de Jorge Jesus para Domenech segue com a rigidez, aí não dá certo, aí vem Rogério Ceni, fecha um acordão com o elenco, dá a titularidade do Diego Ribas, depois vai para o Renato Gaúcho, mais paternalismo, quando o Rogério Ceni começou a ser enxergado como rígido. Aí depois Renato não dá certo, vem Paulo Souza, que já é rigidez total. Depois Dorival com paternalismo, agora de novo rigidez. Mas então, eu acho que o Flamengo não pensa nisso. Eu acho que o Flamengo olha o nome que tá ali, cara, principalmente com os tampões, né? Se estiver estourando, me avisa de novo, por favor. Preciso de vocês, né, rapaziada? Não tá, não. Segue o bairro. Então, assim, o Flamengo não vê isso, cara. Eu não acho que vê, sabe? Quando ele contrata o Domenech, ele não viu isso. Não viu. Quando ele contrata o Rogério Ceni, ele não viu isso. Ele viu que o técnico estava ali. Qual o técnico mais perto? O Ceni, o Ceni é o melhor do Brasil, vamos atrás dele.
não sabe se como o cara joga, qual é o esquema, não viu isso. O Flamengo não vê isso, tá? Minha opinião, não vê. O que o Flamengo vê é isso. Então, assim, só que o que acontece? Qual é a diferença do antes pro agora? O que seria o normal? Seria o Flamengo manter o Dorival, porque o Dorival ganhou, pô, 2 títulos brabos, pô, vamos mantê-lo, né? Não, que fez como fez com o Ceni. O Flamengo resolveu, e eu acho que tem a ver com a qualidade que o futebol jogado depois né, no final, quando vai caindo, no final da temporada o time caindo, caindo, caindo. O Flamengo falou: olha, cara, eu tenho que fazer um movimento, eu vou quebrar um paradigma meu, eu vou mandar o cara embora assim que mesmo tenha ganhado. Valeu, rapaziada, obrigado. Só que para assim. E aí eu acho que tem duas questões. Uma é entender que precisa quebrar esse vínculo, e dois, quem escolher. E eu acho que o Flamengo escolheu muito bem. Muito bem. É... Obrigado, meu irmão. Um beijo. E é isso, cara, foi importante demais, porque conseguiu trazer um técnico que tem o viés europeu, né, que vem a escola portuguesa, com uma comissão técnica grande, com ideais muito parecidos com os do Jesus. Só que a diferença, até para o Jesus, e aí para o lado dele bom, é o cara já fez um ano de Brasil, jogando num time pesado, num time que tem cobrança, que tem torcida, então isso eu acho que faz a grande diferença. E aí talvez encurte um pouco o espaço de tempo da aderência dos treinos, a gente vai falar sobre os desafios dele, eu não quero entrar muito nesse detalhe, depois. Então, assim, eu acho que para mim o Flamengo fez o movimento certo. Eu tenho um pouco de medo, não vou mentir para vocês, porque para mim, sempre que vocês fizeram um trabalho, principalmente um trabalho vitorioso como foi, pode gerar algumas rusgas entre os jogadores, pode não entender, ou pode ter mais dificuldade, pô, um time, uma metodologia um pouco diferente, você tem um pouco mais de resistência. O próprio Paulo Souza é um exemplo, né? Quis mudar tudo e os jogadores tentaram, o Everton Ribeiro jogando de lateral esquerdo ainda assim, e mesmo assim você viu no que deu. Mas eu acredito que o Flamengo, eu acho que uma das poucas vezes o Flamengo acerta no início da temporada, dessa troca é uma quebra de paradigma, pode dar problemas, como pode dar certo. Assim, minha opinião em relação a isso, em relação a dar certo ou não, assim, a escolha é: se der certo, vai dar muito certo. E se der errado, pode dar muito errado. Tá a fim de contribuir? Seja um parceiro do Falsa Prosa.